Olá, eu sou Fernanda Cunha, aqui com o vídeo da série Conversa Aberta com a professora Adriana Aquino, com formação em teatro, artes visuais, especialização, mestrado, suas inquietações focadas na pesquisa que reverberam em sua atuação como arte educadora. É professora da Rede Básica de Ensino Público em Pernambuco. Traz depoimento demarcado pela sofisticada simplicidade de ações embebidas em arte, expressão, pelo envolvimento do seu universo sígnico, que pode ser ressignificado para seus alunos e alunas em tempo de pandemia. Fica a questão: como sobrepor a tecnofobia pedagógica em prol da expressão arte educativa digital crítica? Vamos lá? Olá, Adriana Aquino, minha querida. É um prazer imenso estar aqui contigo. Eu tenho uma admiração, um carinho muito forte por você. E esse carinho, ele corresponde ao tempo da tessitura que a gente vem construindo no nosso processo de relacionamento, de amizade, né? Então, no meu entendimento, a riqueza é nisso, né? É nessa instância, né, que a gente vai se conhecendo, se reconhecendo pelas nossas diferenças, fortalecendo as nossas individualidades, a nossa identidade pessoal, né? E esse meu contato contigo, a gente estava até agora há pouco contando, né? 12 anos, eu nem tinha me dado conta disso. Como é interessante como o tempo passa rápido quando o tempo é bom, né? E o tempo da amizade, quando ele é construído no âmbito da comunicação, da afinidade, da troca, né? Da troca, ele tem um outro tempo de acontecimento. Eu acho que eu fui falar, nossa, 12 anos eu não tinha... O nossa é porque eu não tinha dado conta, porque é o tempo, não dos 12 anos, mas é o tempo do convívio saudável, né? Então, estar contigo aqui para te ouvir é um prazer muito grande e te dizer que sempre aprendo muito com você. Então, eu gostaria que, se você pudesse iniciar falando aqui para quem vai estar nos ouvindo, se apresente, tá certo? Uhum. Antes de me apresentar, né, eu também quero dizer que a recíproca é verdadeira. Eu respeito muito você, principalmente porque você é aquela pessoa simples, né, que não está muito aí com mestrado, doutorado, apesar que você traz a importância de que isso vale a pena, mas não para definir a pessoa, né? E eu gosto de pessoas assim. Eu me chamo Adriana Aquino, eu sou de Pernambuco, Pernambuco de Anamei, Pernambuco de Paulo Freire, Pernambuco de meus mestres Camarote, Pedrosa, Sebastião Pedrosa e Rosa Vasconcelos, né? Sou professora do ensino básico do Estado, né? Da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco e da Secretaria de Educação Municipal de Jaboatão. Sou professora de arte, porém sou readaptada, estou na biblioteca, mas continuo professora. E é isso. Essa é a minha apresentação. Adriana, me conte um pouco. Bom, a nossa... Eu acredito que todo o nosso contato, ele acaba permeando, no meu entendimento, né? Eu sempre no meu universo, lógico, no meu processo identitário, e você no seu, e a gente sempre trocando, né? E eu penso que isso é muito válido, porque a gente sempre acaba tendo intercruzamentos de tempos que a gente se encontra, numa situação, às vezes, de aprendizado, que é troca, né? E aí eu queria que você me falasse um pouco
dos seus álbuns, né? Dos seus álbuns que você vem construindo, eu acho que há bastante tempo, mas que você me mandou um vídeo outro dia, e quando eu vi, eu fiquei assim, estarrecida. E se você puder contextualizá-lo na questão desse momento que você está na biblioteca, né? Esse presente para a biblioteca. E claro, eu estou trazendo por aqui, mas aí você navega por onde você entender melhor a sua conversa. Bem, tudo começou com cartões. Eu sempre tive uma docência muito conturbada, né? Porque eu queria levar arte para os alunos, eu queria construir arte com eles, queria que eles vissem o estado deles na arte, mas eles, às vezes, nunca levavam a sério, e eu a ferro e fogo. E teve uma vez que eu fiquei muito doente, né, uns 3 dias de estresse, de estafa mesmo, e aí eu tinha uma agenda do sindicato daqui, de Jaboatão, e essas agendas tinham aquelas reproduções miniatura de obras de arte. E eu, para descansar, porque não era só o corpo que estava cansado, era a mente também, eu comecei a cortar. Sempre gostei muito de arte, né? E de ver as obras de arte e tudo. Então, eu comecei a cortar e comecei a fazer cartões. E dei esses cartões, vendia cartões por R$1, dei no final do ano, nas escolas, tudo. E pulando para cá, para 2014, 2016, quando eu voltei para Jaboatão, porque eu passei um tempo à disposição, eu comecei a juntar livros de filosofia. Tem um livro que se chama Filosofando, que ele é de filosofia, mas ele é todo a partir da arte. Inclusive, uma das escritoras é doutora em arte, história da arte. E aí eu sempre guardando esse material, e esse ano, né, quando a gente voltou, eu estava tentando fazer, né, o projeto Respirarte na escola. Aí foi quando, no dia que eu tinha marcado para fazer cartões com os alunos, para descobrir quem queria fazer parte do Respirarte, que é um núcleo de estudo lá, de arte, que eu estou na biblioteca, aí o ar-condicionado pipocou, né? Aí eu, conversando com Fernanda, que a gente já estava trabalhando nessa questão, aí você disse, né, que eu deveria pensar em ter um site, em ter um canal, essas coisas assim, né, para não ficar precisando do espaço, né? Aí comecei, né, a trabalhar essa questão com você, né, ainda está em desenvolvimento. Foi quando houve a quarentena e eu precisava me alimentar de arte. Como tenho esses livros, e eu deixei os livros na escola para trabalhar com os alunos, e eu tenho muita folha solta de livro de arte, de livro de língua portuguesa que tem obra de arte, assim, ó, como esse aqui, tá vendo? Sim. Uma imagem de Tarsila do Amaral. E aí eu comecei a cortar e, com o caderno de desenho, a transformar esse caderno de desenho num álbum, né? A primeira imagem que eu fiz foi essa daqui, né? E aí, como é que eu faço as interrelações, né? Aqui, por exemplo, aqui embaixo tem Demoiselle de Lavignon, que é considerada a obra que abriu o cubismo, né? Mesmo não sendo cubista, ela tem uma influência da arte africana, das máscaras, né? E aqui tem o Grito, de Munch. Aqui tem uma obra de um brasileiro, que é abstracionista. Aí tem o grande Picasso aqui pintando, que ele pintou no espelho. E aqui tem a miniatura. Aqui tem
para compor a página. Tem uma imagem mesmo do livro, sem ser obra de arte, aqui também, e aqui também. Né? Então, essa aqui é a capa, e eu comecei a trabalhar de forma assim, incessante, obsessiva. E aí eu tenho assim, eu acordo cedo, durmo à tarde, durmo cedo, acordo de madrugada e vou até 3h30 da manhã, às vezes. E fazendo isso. Aqui está a contracapa, né? Tem muita reprodução de obra de arte moderna, que é essa coisa colorida. E aí eu fui fazendo. Aqui, ó, eu coloquei meu álbum, que até minha irmã disse, Adriana, tá muito escolar. Mas era a minha vibe na hora, e eu queria colocar meu álbum mesmo, né? E aí eu fui colocando. Eu gosto de trabalhar o branco do caderno de desenho. Mas eu confesso, é uma coisa da minha irmã, e eu confesso que quando tem... Aqui é uma exposição de Giacometti, na Casa França Brasil, que a minha vice-diretora ela levou, né? Já não estava em condições. E todos os livros que eu uso são livros que já perderam a validade. Né? Quem é professor sabe o que eu estou falando. A gente recebe um livro, por exemplo, 2014 até 2014, 15, 16, 17, até 2017. No final de 2017 acaba a validade. Né? Então, são esses que eu estou usando, não são livros novos. São livros que a gente, da biblioteca, naturalmente manda para reciclagem. Geralmente, algumas ONGs pegam, outras pessoas que pegam para levar para a ONG. Né? Aqui, por exemplo, eu fiz uma composição de azul com laranja, que é composição de primária e a complementar, uma secundária complementar, e a imagem aqui são os profetas de Aleijadinho, lá em Congonhas, inclusive, que eu conheço. Né? E aí eu vou fazendo várias relações de acordo com o que eu estou sentindo. Eu sou uma professora artista muito intuitiva, né? Eu gosto dessa intuição, né? E aqui tem um museu, que é Três Pandeiros, que é de Campina Grande. Eu tenho uma relação com a Paraíba, eu costumo dizer, se eu não fosse pernambucana, eu seria paraibana. O meu último ano de teologia, eu estagiei lá na igreja de Campina Grande, que eu sou evangélica, e aqui tem um monumento da China, monumento Heróis do Povo, que é de 1958, que foi encomendado de Mao Tse-tung em homenagem aos mortos da Revolução Chinesa. Então, você vê aqui, ó, a Paraíba e a China, né? Eu posso fazer essa aproximação, né? Que eu que estou com a cola na mão, a cola, o papel. Aqui eu achei interessante, porque aqui são grupos que trabalham com som, menos esse aqui, que é o Arena Canta Zumbi. Conta Zumbi é interessante, que eu fiz uma pesquisa sobre o Arena quando eu pagava uma cadeira com Cadengue, Antônio Cadengue, que morreu recentemente, o ano passado, né? E aí eu queria fazer uma moldura, mas uma moldura assim, mais interessante. E aí eu sacrifiquei uma obra de Franz Strasberg, que é um dos artistas que eu gosto, engajadíssimo, né, na questão da denúncia da queimada da natureza, a destruição da natureza. Isso aqui são aquelas madeiras que ele leva, né, aqui no final elas queimadas, e eu fiz essa divisão, né, como moldura. Aqui é o mesmo grupo, aqui é outro grupo, e aqui é a Arena Canta Zumbi. Aqui, porque em arte a gente hoje ensina as 4 linguagens, né? Eu não sou a favor que ensine as 4 linguagens como protagonista, mas eu posso, como professora de artes visuais, teatro, artes visuais, que antigamente é artes plásticas, que eu estudei artes plásticas, e artes cênicas, hoje teatro, eu posso ensinar música e citar música e dança na perspectiva de artes visuais
e artes cênicas que eu conheço, que eu estudei para isso, né? E aí vai, se eu ficar aqui falando, tem muita coisa, ó. Aqui mesmo tem Sobe um pouquinho mais para conseguir. Aí. Assim, aqui tem obras religiosas, né? Que tem páginas que eu dedico, aqui é o êxtase da Madre Teresa, né? E aqui é um vitral, né? Às vezes eu sinto necessidade de colocar o nome, e às vezes eu não sinto. Aqui eu quis trabalhar com a moldura amarela do livro mesmo, né? Com o branco. E aí vai, né? Aqui é a imagem da capa do livro Filosofando, né? Aqui é uma figura grega, e aí vai. Eu queria mostrar também, é muita coisa. Quando eu fiz o vídeo, viu, que eu mandei para a Fernanda. Esse aqui é um dos meus favoritos. Eu pensava que Norman Rockwell, ele era mais contemporâneo, mas essa obra é de 1958. E aqui tem um desses trabalhos que o artista vai tirando a foto. Eu desconstruí completamente para colocar como moldura e coloquei Norman Rockwell, que ele era um sátiro, né, da cultura americana. Ele está aqui fazendo uma sátira das fofocas, né, que existiam, mas tem rostos, e eu fiz o contraponto com esse rosto desse artista. E aí eu quis colocar alguma coisa da minha cidade. E aí peguei a agenda. Aqui é a contracapa. Aqui é a igreja Nossa Senhora dos Prazeres, que fica lá no alto, que é vizinha às escolas que eu já ensinei, principalmente Alto dos Guararapes. E aqui é uma ruína que tem em Jaboatão Velho. E tem também uma coisa aqui que é bem pertinho de mim. Deixa eu localizar aqui. É aqui atrás. Pronto. Aqui é a Praia de Piedade, né? Que é uma praia, inclusive é uma praia que já teve muitos ataques de tubarão, mas de pessoas que respeitaram as orientações das placas e dos bombeiros, né? Mas eu não vou ficar aí no Tubarão, não. Mas desde pequena eu vou a essa praia, que é a mais perto da minha casa. E tem também... Eu não estou achando uma que é... Mas eu acho que está aqui. Aqui, achei. Aqui, tem aqui em cima, que é a Lagoa Azul, que é bem pertinho aqui de casa. Inclusive, já apareceram pessoas mortas lá, tanto desova como pessoas que foram mergulhar e se afogaram. É bem pertinho aqui, subindo aqui pelo R11 e descendo, a gente chega lá. E aqui embaixo é o centro Miguel Arraes, que é ainda a gestão de Anderson, né, do prefeito, que é compromisso com a mudança, né? Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes. Eu moro em Jaboatão, sou funcionária de Jaboatão e trabalho numa escola do estado que fica em Jaboatão. Então, isso remete muito a Adriana Aquino, né? Tem muito a ver comigo. Então, esse álbum, ele está longe de terminar, porque são muitas imagens aqui, né? Mas fica aí, né, para outras conversas. Mas é uma coisa que me dá muito prazer. E eu estou construindo outro álbum. Como eu descobri, através de Fernanda, que eu pensava que o álbum estava inchado, porque tinha uma espiral bem pequeno, e aí, quando ela me falou, eu fui para um que está aqui perto, um rapaz, e imediatamente ele colocou e já respirou, mas eu acho que ainda pegava um mais grosso,
né? E aí eu já tirei e já fiz separado, porque quando cola... E aí esse álbum aqui tem sido o álbum modelo para mim, porque eu fiz tudo aqui com cola branca. E aqui eu já comecei a fazer com cola bastão, porque não molha muito o papel. Então aqui eu já comecei a fazer as minhas coisas. Aqui é arte moderna toda, né? Talvez esse aqui seja mais contemporâneo, mas tudo isso aqui, né? Tem pop art, tem como cubismo. Não é cubismo, não. Eu esqueci o nome, que é braque. Eu acho que é cubismo, braque e Picasso. Esse aqui é braque. Tem um pedaço do quarto de Van Gogh. Aqui tem um monumento, né, lá na Tate Modern, Londres, né, Reino Unido. Eu acho que isso aqui é mais contemporâneo. Aqui é uma identidade que faz parte de mim, é um traço que faz parte da minha identidade, que é a arte sacra. Aqui a gente tem Aleijadinho, aqui a gente tem São Jerônimo em seu gabinete, de Antonello Messina, que eu não conhecia, aqui Davi Golias, aqui uma santa feita por Mestre Piranga, que eu também não conhecia, de Minas Gerais. Essa aqui tem muito a ver comigo. Aqui tem francês, e aí vai. Isso aqui eu estou em construção ainda. Estou em construção. E tudo isso tem me feito pensar arte, usufruir arte, trabalhar aquela questão obsessiva mesmo de produzir, né? E outra coisa, quando eu fiz esse trabalho aqui e atrás ficou muito feio, eu comecei a colocar papel colorido, porque eu trabalhava com cola branca. Mas quando eu comecei a usar a cola de bastão, não precisa colocar esse papel, porque vai ficar mais inchado, como eu digo, né? Vai ficar mais espesso, né? Talvez, e eu coloco, eu deixo folhas brancas para não pegar uma na outra. Talvez esse aqui não precise, né? E aí eu posso montar o álbum que eu quiser, com a espiral que eu quiser. Então é mais ou menos isso, Fernanda. É a minha paixão ultimamente. A gente faz culto aqui em casa toda noite, né? Louvando ao Senhor, tudo, mas às vezes eu não participo, porque eu estou muito cansada. Mas essa questão da arte é uma coisa que tem me mantido viva nessa quarentena. E é interessante que eu comecei a conversar com uma menina que eu conheci. Essa menina teve alguns abusos, coisas assim, e ela gosta muito de arte. E eu comecei a conversar com ela sobre isso, e mandava para ela, enquanto fazia, mandava, e ela dizia, eu amo isso, eu amo... E ela voltou a desenhar. E ela disse, não, eu vou esperar ter um caderno de desenho. Eu disse, não espere, faça com o que você tem. Ela só comprou uma lapiseira, alguns materiais básicos, ela está fazendo em caderno mesmo, com linha. E assim, a menina desenha muito bem. Então, aí, a partir dela, eu entrei em contato com outro rapaz, que eu ensinei com ele, veja, ensinei com ele, há uns 15 anos, arte particular. A mãe dele me pagou para eu ensinar a história da arte a ele. E a gente voltou. Hoje ele é um advogado, bem conceituado, trabalha numa das universidades, ensinando tal. Então, essa conversa que a gente teve entidade educativa, que eu também chamei de entidade de ensino, né? Ela é uma coisa muito, muito profunda, porque eu não preciso da biblioteca, eu não preciso de uma sala para produzir, entendeu? Eu preciso apenas de coisas básicas, né? Inclusive, a tecnologia ajuda isso, né? Veja, você está em Goiás, eu estou na região metropolitana de Recife, e a nossa conversa acontece, o nosso relacionamento, a nossa amizade, a nossa parceria intelectual acontece, né? Então, isso é o que vale. Antes de pandemia, né? Antes de pandemia, né? Veja, a nossa história. Eu comecei a ouvir falar de vocês sobre 2008,
e aí comecei a entrar em contato, a gente começou a se esbarrar nos congressos, até a gente funilar essa amizade, né? Então, e assim, em muitos lugares, né? Recife, Belo Horizonte, Goiás, Paraíba, muitos lugares. Muito WhatsApp, né? Muito WhatsApp. Skype agora, e seja lá o que for, sempre estamos trocando, né? Adriana, veja, bom, quando você traz o álbum, né? Esses que você mostrou, né? Que um já está, não sei se ele está pronto, né? Mas ele já está. Para mim ele está pronto, mas eu percebo que você traz no álbum realmente você descreve pelas imagens a sua relação com as imagens, quer dizer, é uma cartografia de si, né? Quer dizer... É autobiográfico também. Ou seja, quando você... Quer dizer, eu estou entendendo que você fez esses álbuns, que é um volume incrível, agora na quarentena, não é isso? Foi. Né? Agora na quarentena. E não foi no começo da quarentena. Não foi, né? Porque teve até um tempo que a gente estava discutindo umas outras coisas e, de repente, você deu aquela mergulhada que você estava precisando dessa mergulhada que eu não sabia qual e você me vem com essa magnífica surpresa, né? Agora, essa história do álbum que chega a mim, primeiro chega esses álbuns feitos, digamos assim. Eu não digo que eles estão prontos, porque como ele tem uma relação muito orgânica com o seu acontecimento, você dialogando com as imagens, que você vai se contando por elas, né? E eu não sei se você as constrói ou se você está se construindo, é um processo na sua narrativa muito orgânico, né? E quando você tinha dito, antes da pandemia, né, que você estava na biblioteca e que você gostaria de realizar esse tipo de trabalho, né, com os alunos, mas, Fernanda, não vai dar para fazer isso com a escola toda, mas você queria com a escola toda, mas ao mesmo tempo não dava, etc., né? Enfim, e aí, repito, né, a escola pega fogo, né? Na verdade, você, na sua fala com essa generosidade, depois, de repente, eu não sei se a gente pode pôr as imagens aqui no vídeo, depois para edição, se puder, eu coloco aquelas salas de aula no estado que ficaram, mas se não puder, a gente já consegue imaginar para uma escola ser interditada, né? Não podendo a aula continuar por conta do incêndio, dá para a gente imaginar a dimensão daquilo. E ali você ficou muito chateada, porque o seu trabalho estava ali sendo possivelmente interrompido, mas eu queria, antes de conversar sobre essa sua chateação, porque você tem uma natureza de ressignificação que é impressionante, né? Me conta ali se era isso que você queria fazer com seus alunos, a questão de você trabalhar com o aluno, porque a gente tem tanto conteúdo, né, a trabalhar com o aluno, então a gente pode selecionar a partir das nossas relações que também nos dê prazer, né, e que nos torna mais ávidos no processo de ensino-aprendizagem, né? Então, eu queria que você me contasse essa questão que eu vou chamar assim mais visceral, mas não é a melhor terminologia, mas é que veio agora na minha cabeça. Como é que foi quando você coloca isso na biblioteca, que você leva isso para os alunos? Como é que foi que você estava levando um material de colagem, né? De sobrepor recorte, colagem, para alunos que são, em tese, nato digitais, né? Me fala um pouco disso aí. Isso. Eu fiquei 4 anos sem trabalhar com arte, né? E aí, quando eu tive que deixar um trabalho mais ligado com a questão da teologia, ficou um vazio enorme.
E aí, depois de 3 meses que eu tive um processo de estresse agudo. Eu sei disso porque eu sou acompanhada por um médico e ele falou isso para mim, porque como readaptada, eu tenho que ter um médico que ateste que eu não poderia ir mais para a sala de aula, então esse médico atestou que eu estava com nível de estresse muito agudo, né, doença direto, infecção urinária, hipoglicemia, hiperglicemia, porque eu tenho também diabetes, tal, e um descontrole enorme, e aí eu tive que sair, e 3 meses depois que eu tinha, inclusive, ficado 1 mês em casa, foi em junho, eu disse, não, eu vou voltar a trabalhar com arte. E aí quis fazer um núcleo de pesquisa na biblioteca. Pensei mais na escola do Estado, porque eu quero trabalhar com arte também da prefeitura, mas do Estado é ensino médio. E isso foi o ano passado, né, em agosto, setembro, só que muito rápido coloquei para esse ano. E aí já estava conversando com você e disse que para eu identificar os alunos que queriam trabalhar com arte de verdade, porque o aluno diz que quer, mas na verdade às vezes nem ele sabe se quer ou não, eu resolvi chamá-los para fazer cartão, né? Que com cartolina ou com papel colossete, ou com papel guache, né, coloridos, e eles pegavam uma imagem simples e colocavam. E fui na segunda-feira chamando. Na terça, quando estava preparada, estava indo para receber os alunos, né, lá na biblioteca, que eu marquei com ele de 8 horas, uma das salas tinha pego fogo, né? E aí foi de 6h45, e graças a Deus não tinha ninguém, só o rapaz que faz a limpeza, ele que apagou o fogo, tudo, e chamou o bombeiro. E aí, naquele dia, era impraticável. E eu fiquei realmente um pouco chateada, né? Mas essa colagem ia ser para convidar os alunos para fazer parte do projeto, né, Respirarte, que é um núcleo de pesquisa. E aí eu tinha separado uns cadernos de desenho, todo o material que eu tinha, lápis, tudo, para se eles quiserem fazer álbuns também, né? Só que quando eu faço esses trabalhos cartão, não é um trabalho artesanal apenas, de manufaturados, feitos à mão, com cola e tal. Não, é um trabalho que aqui mesmo, né? Aqui mesmo. Aqui a gente tem Pollock, que eu amo, aqui tem Brancusi, que é um artista também escultor do movimento modernista. Aqui é Idade Média, né? Aqui é Dalí, aqui também é uma coisa mais para trás, aqui é Kandinsky, né? Então, aqui conta uma história, isso aqui é Ego Schiele. Então, aqui conta uma história, não são simples imagens, entendeu? Se eu colocar, por exemplo, uma imagem popular, não é simples imagem também, é uma coisa que tem um embasamento por trás. E a partir desses cartões que eu ia construir com os alunos, eu ia puxar a história da arte. E junto com isso, a gente fotografa tudo, a gente usa Facebook, a gente usa Instagram. E essa questão, né? Trabalhar com natos digitais, a questão do artesanal, a questão do artístico manual, para tanto eles me influenciam com o digital, como eu influencio eles com essa questão de livro, essa questão mais que não é digital. Né? Apesar que todas essas imagens aqui a gente hoje pode ver, né? O MoMA, o Louvre, todos esses museus a gente pode visitar de casa e a gente usa o meio digital, né? Mas foi pensando nisso. Eu não penso muito, eu estudei uma cadeira lá na Universidade de Cincinnati, com Flávia Bastos, que é gaúcha, e eu vi um texto, um livro, que falava que a arte, a gente pode usar tudo, a fine arts, a arte popular, a arte digital, tudo, a gente não precisa jogar fora nada.
E outra coisa, quando a gente escolhe, a gente sabe que, uma professora me dizia, que a escolha é mais renúncia do que escolha, porque a gente escolhe 1, 2, 3, 4, 5 e rejeita 95, né? Então, eu acredito que a arte traz tudo isso, ela traz toda essa totalidade. O que vai diferenciar são nossas escolhas. Mas eu não rejeito nada, né? Eu tenho uma cabeça muito aberta para juntar tudo. Então, esses trabalhos aqui foram trabalhos que foi um convite aos alunos, mas a gente vai trabalhar com a questão da pesquisa da arte, né? Inclusive, tentar dialogar com o aluno para eles descobrirem quais são as artes, quais são os tipos de arte que ele gosta, as manifestações que eles gostam, né? E também dando abertura, porque os alunos lá gostam de karatê, gostam de esportes, né? Gostam que é a questão do corpo, da expressão corporal, gostam de capoeira, gostam de dança, né? Gosta do estileto, que é a dança que Beyoncé dança também, inclusive tem muitos meninos que dançam com saltão e tal, né? Então, é aproveitar tudo isso, Fernanda. Muito rico, né? Imagina eles poderem experienciar esse processo que você está colocando, né? E você tinha me contado ali na ocasião que quando você foi a gente até aquela coisa de fazer o convite para os alunos, né? Aí, se eu não me falha a memória, você tinha me dito assim, nossa, Fernanda, primeiro aquela tensão para fazer o convite, né? Depois, você falou, nossa, Fernanda, mas é muito aluno interessado. E era tensão por quê? Me corrija, né? Porque, não, ir lá, convidar os alunos para esse trabalho nessa composição, nessa relação do físico com alunos com a relação tão no digital, né? Quer dizer, como fazer esse convite, como é que é essa aceitação? E você depois a gente se fala que você teve uma grande surpresa. Qual foi a surpresa? Não, primeiro eu quero falar porque eu estava tensa. Eu estava tensa porque a digníssima orientadora do meu projeto Respirarte, Fernanda Cunha, me fez uma provocação de eu fazer um convite usando o meu digital. E aí eu pensei de várias formas, eu pensei em chegar lá de uma maneira assim bem irresponsável, só que tem professores que são muito resistentes. Tem uma professora aqui que ela detesta celular. Então, o que foi que eu fiz? Eu tinha fotografado as bancadas, inclusive eu mandei para a Fernanda, as bancadas que eu tinha preparado para receber os alunos, com os materiais, com os livros. E aí eu fotografei, chegava lá, convidava e mostrava no celular essas imagens, né? Para mim, foi uma resolução prática, fácil, porque eu poderia ter me enrolado, né? Então, eu estava tensa por conta disso, né? Porque eu, como professora da biblioteca, coordenadora da biblioteca, eu vou muito às salas, puxar os alunos, a orelha dos alunos, porque eles não... Isso é metafórico, viu? Puxar a orelha dos alunos, porque eles não têm levado o livro, e aí eles ficam pedindo livro a gente, e não só pedindo, eles chegam lá e dizem, ei, um livro de geografia. Eu falei, você deixou algum aqui? Porque a orientação é entregar os 11 livros, primeiros e segundos anos, porque eles têm arte, e aos terceiros anos 10 livros, e eles levarem. Só que eles dizem que é muito pesado. O ideal seria ter armário. Mas aí eles jogam para a gente, eles querem que a gente resolva. Deixa o livro em casa e fica pedindo o livro. Teve uma vez que teve prova, a turma inteira foi pedir livro. E isso a gente não pode deixar, a gente tem que educar os alunos, né? Quando eu cheguei lá, o hall era cheio de livros, eles chegavam lá e pegavam livros. Então, para que dar livro, se o hall estava cheio de livros? Então, tem que educar isso aí, né? Então, eu estou acostumada a dar aviso, mas não usando a tecnologia.
Então, a minha surpresa foi quando eu cheguei lá, eles ficaram interessados, ficaram querendo ver a imagem, ficaram falando comigo. Eu tenho um chamariz para adolescente, para jovem, né? Eles têm uma... Pelo jeito, do jeito que eu sou, né? Eu guardo muito viva a criança, o adolescente, a adolescente dentro de mim, e tem a jovem, e tem uma relação muito legal com eles. E aí, na terça-feira não foi possível, não foi na quarta, foi um grupo, e eu dei uma parada, porque a gente estava entregando os livros, aí depois eles vieram perguntar. Então, a surpresa foi essa. A surpresa foi que teve muito interesse, e pelo menos eu levei o celular, pelo menos vislumbrou alguma coisa. Apesar que eu acredito que eu preciso trabalhar mais essa questão da tecnologia, da internet em mim, que já está sendo trabalhado, né? Porque eu abri uma sala, estou construindo um site, estou construindo um canal, já tenho um canal, né? Estou construindo, trabalho muito com Facebook, Instagram, né? Mas ainda falta chão para trabalhar com alunos. Então, veja só, nós precisamos fazer algumas observações aqui, né, Adriana? Primeiro, que você ainda não nos contou o seu tempo de experiência docente, né? Tempo é uma, né? Você ainda ocultou essa informaçãozinha. A outra coisa muito relevante também, você tem, se eu não me engano, são 2 graduações em arte, que você muito gentilmente falou rapidinho isso, mas em artes visuais, em artes cênicas, né? E tem antropologia também. Você vai falar isso, né? E você tem, e também é mestre, né? Então, nós precisamos pontuar que você tem ali uma formação que você traz de um modo tão fluido a sua... Todo esse descolamento pedagógico, essa relação tão fluida com a fruição da sua expressão, e a maneira como você interrelaciona esse trânsito, né? É um trânsito que, claro, tem uma relação com a sua formação, e essa sua formação tem uma relação com a sua inquietação, que ela é visível, né? Então, se você quiser falar um pouco desse seu tempo de estrada, né? Isso. Que é muita formação, né? É muita formação. Assim, fazendo uma análise, eu demorei para descobrir para que eu vinha ao mundo, né? Eu lembro quando eu era pequenininha, eu falei que eu queria ser atriz. Sempre gostei muito dessa questão da atuação. E aí eu fiz uns cursos de teatro, tudo, e entrei na universidade em artes cênicas. Mas antes de artes cênicas eu tinha feito teologia, porque eu sempre tive um amor muito grande à Bíblia, né? Sempre estudei muito a Bíblia, e aí fiz teologia. E aí fui fazer artes cênicas, fiz artes cênicas. Quando terminei, já engatei em artes plásticas, né? E aí, quando eu terminei artes cênicas, terminei em 98, fiz o concurso do Estado, e 5 de agosto eu fui nomeada para estar lá, né? Mas, na verdade, foi dia 13, eu acho, que eu fui nomeada, né? E aí continuei fazendo artes plásticas. Fiz um projeto missionário em Guiné-Bissau, né? Nessa área de jogos teatrais, com Ingrid Code, lá com a Mara Chagas, né? Assim, porque eu já tinha feito oficinas com elas, de 2001 a 2002, em Guiné-Bissau. Aí voltei, resolvi terminar artes plásticas, né? Aí já estava ensinando, né? Ensinei 15 anos, foi quando, antes dos 15 anos, o Estado, como é o nome, abriu para a gente inscrições para a gente fazer especialização. Eu fiz na Católica, inclusive com Ana May, que veio dar uma aula para a gente, porque foi naquela época que ela se acidentou no México. Fernandinho, né? Fernando Azevedo. Fiz uma especialização maravilhosa, com pessoas maravilhosas, né? Do Estado, professores que não tinham formação em arte, mas ensinavam arte. Aí emendei a especialização
com um processo de seleção de mestrado na Universidade da Paraíba, Universidade Federal da Paraíba, com uma associação com a Universidade Federal de Pernambuco, mas eu fui a primeira turma em 2010, lá, né, lá na Paraíba. O meu orientador foi Sebastião Pedrosa, eu costumo dizer que eu fui o último trabalho dele. Aí eu fiz, e o mestrado foi muito importante para mim, porque como foi na área e com as pessoas formadas, diferente da especialização, eu ficava me beliscando o tempo todo, porque foi um momento que eu parei para estudar toda a minha prática pedagógica. Eu ensinei 15 anos ininterruptos, né, no estado. Teve uma época mesmo que eu disse assim, eu entrei em 98, em 2000 ou foi em 99, eu disse, eu vou enlouquecer, eu vou levar esses meninos para o museu. Comecei a levar os meninos para o museu. E aí eu chegava, e a Joana Dark, mesmo quando cheguei no Instituto Ricardo Brenan, ela disse, quem é essa professora que vem com 2 ônibus? Quando ela me viu, ela fez, só podia ser você. Então eu comecei a ser conhecida como aquela professora louca, que levava os meninos para os museus. Eu trabalhava com eles um mês, mas não era tempo de prepará-los, porque eles chegavam lá, faziam algumas coisas erradas, e os monitores todos me conheciam, porque eu ainda continuava a estudar plásticas, artes plásticas, arte visual, artes plásticas. E aí, alguns falavam comigo, mas eu não me importava, porque eu tinha trabalhado com eles. E eu contava com a ajuda dos educadores das exposições para me ajudar, porque eu só não poderia fazer, eles também tinham que fazer a parte deles, né? Então, a minha docência foi cheia de visitas a museu, de aulas extra classes. E aulas, não só aulas assim, mas aulas de visitar um jardim, visitar um mural, um atacadão ali em Prazeres, que era o bairro que tinha escola, que o aluno fazia, professora, vamos para o shopping. Eu fiz, meu filho, que shopping? Sinta esse cheiro da feira. Eu levei para a feira, para trabalhar a questão da cultura visual. Aí ele disse, professora, que cheiro? Isso é cheiro de fossa, mas em contrapartida eles ficaram muito orgulhosos, porque eles viam que eu admirava o bairro deles, a feira de Prazeres, o atacadão, o jardim, né? Então, eu fiz um projeto que era feira cultural, e o assunto da gente, eu escolhi logo no começo do ano, era a paz. E ao invés de eu estudar a paz auxiliada pela arte, eu inverti. Eu estudei a arte auxiliada pela paz. Então, eu desenvolvi um projeto, por exemplo, lugares de Recife que inspiram paz. E aí fui andando com um número não tão grande, um número resumido de 12 alunos, por exemplo, da 8ª série, ainda 8ª série na época, hoje é o 9º ano. E aí a gente foi andando e eu fiz um roteiro, mas eles escolhiam ficar mais ou menos tempo. A gente foi para a Casa da Cultura, que foi um presídio, e eles decidiram lanchar lá, ficar lá. A gente ficou umas 2 horas lá. Depois eu fui para um lugar que eu acho muito caro para mim, que é a Tortura Nunca Mais. Não sei se você conhece, Fernanda, fica ali na Rua da Aurora, que é uma obra de arte de um homem todo enganchado assim, num varal de ferro. A escultura é de concreto, e é um monumento Tortura Nunca Mais. Quando cheguei lá, mostrei para os meninos, aí eles disseram, professor, é só isso? E a gente está no revival, né? no flash, na coisa de querer as pessoas pedirem o AI-5, as pessoas não sabem o que é AI-5, não sabem o que é ditadura. A ditadura, para mim, também era uma família estar jantando, a polícia entrar, pegar o pai, a mãe ou o irmão, levar esse pai, a mãe e o irmão, ou até o filho, sumir com esse filho, por exemplo, do Zuanjo, que era uma estilista, que é mãe de Hildegard Ângela, que é uma jornalista muito conceituada. Ela ficou procurando o filho a vida inteira, morreu e não achou o filho, não enterrou o filho, né? Então, eu contando tudo isso a eles. E depois a gente saiu dali, foi para o
o 13 de Maio, que é um parque, que foi o lugar que eles adotaram para almoçar, para ficar mais tempo, para brincar nos brinquedos, mesmo sendo mais velhos, mas brincaram tudo, né? E depois, no relatório, eles realmente reconheceram que o Tortura Nunca Mais era um espaço de paz, que a gente, para ser um espaço de paz, a gente tem que denunciar, né? Então, eu sempre fui uma professora muito viva, muito inquieta, muito cheio de crise. Teve uma crise que eu tive muito forte, que eu peguei aquele livro de Anna May, aquele livro que tem várias pessoas de todos os países, de vários países, inclusive tem um texto de Flávia Bastos, que eu estava perto de ir para os Estados Unidos, e eu li o texto dela, né? E, assim, sempre fui muito inquieta, né? E sempre costumo dizer, eu tenho os professores, os arte educadores que eu admiro, mas eu nunca quis ser ele, porque eu sou Adriana Aquino. Se eu não for Adriana Aquino, quem vai ser Adriana Aquino? Já tem uma Ana May, já tem uma Ingrid Coldwell, já tem uma Mara Chagas, já tem um Marco Pamarotti, já tem uma Rosa Vasconcelos, uma Solange Costa Lima, mas Adriana Aquino só cabe a mim ser, né? Então, eu tenho construído a minha prática pedagógica dessa forma. Estou readaptada, mas continuo sendo professora. Adriana, veja, nessa narrativa toda, né, que você faz, e que ali a gente pode entender nesse seu álbum, né, que recorta tanto dessa história, né, tanto de você e tanto de você se encontra no álbum que faz e recria, etc., essa coisa tão orgânica. Aí nós estávamos na escola, né? Aí os alunos, você teve aquela surpresa, etc., que você conta. Bom, somos assolados aí pela pandemia, né? Enquanto você se resolve, se reorganiza, não sei se dá para dizer se recria, porque você está sempre se recriando e sempre ensinando como fazer isso, né? Sem deixar de ser Adriana Aquino e nos ensinando cada um de nós, né? Bom, aí o que acontece com essa pandemia, com os alunos, com a biblioteca, com a comunicação, com você, e aí? O que acontece é o seguinte, né? A gente continua tendo essa conversa, né? Eu e você. Eu reconheço que você tem me orientado, né? Eu sei que a gente troca muita coisa, mas tem coisas que você já subiu um degrau e eu ainda não, né? Tanto na questão da tecnologia, tanto na questão do doutorado, que eu ainda quero fazer o meu doutorado, né? A gente continuou conversando, eu não tive como é o nome, fôlego para fazer os vídeos ainda. Você me mandou a questão dos vídeos, né, para eu fazer o site, e eu adoeci esse final de semana, né? E aí eu mergulhei no álbum. Mas veja como são as coisas. A gente está trabalhando, né? Eu com você, você comigo, está trabalhando essa questão de eu, uma professora de ensino básico, me entrosar mais com essa questão da tecnologia. E eu acredito muito nessa questão de quando a gente está aberto, as coisas acontecem. Eu não estou de férias. Eu continuo trabalhando no Estado. Então, o que acontece? A minha diretora, a gente fez uma reunião via Zoom, né, um aplicativo de conversa como o Skype, só que ele suporta mais quando tem mais gente. E aí ela falou para a gente abrir salas, isso foi em 6 de abril, para a gente abrir salas. E aí eu perguntei à minha colega se eu podia abrir a sala da biblioteca, Ariano Suassuna, e abri. E aí eu comecei a colocar, a primeira coisa que eu coloquei nessa sala foi aquela conversa de Anna May, Se Arte Ensina, que é uma provocação, né? Eu achei ótimo, tanto para os professores como para os alunos, porque tem aluno no terceiro ano, então ele consegue alcançar esse diálogo, né? E
Depois eu achei um link da Universa dizendo 10 livros para a gente ler antes do Enem. Aí eu vi que eram livros muito comuns, livros de Machado de Assis, uns livros que eu não conhecia, como Os Dois Extremos, um livro de sociologia maravilhoso, que eu tenho ele em PDF. Aí fui buscando todo o livro PDF e fui postando. Nisso foi 20, 66, 107. Hoje eu tenho 219, tinha, né? Quando eu vi a última vez, hoje, 219 alunos na sala. E o fenômeno é o seguinte, eles perguntam, professora, eu li esse livro, eu li essa reportagem, eu preciso fazer tarefa? Eu fiz, não, aqui é biblioteca, porque eles estão reclamando que os professores estão passando muito tarefa. Os professores não conseguiram redimensionar, porque a gente sabe que a gente não está dando aula distante, a gente está tendo aulas remotas, né? E a biblioteca é uma sala para eles curtirem sem se preocupar com tarefa. E isso tem feito os alunos, e eles, de forma espontânea, eles falam, eu tenho alguns alunos evangélicos, tem um bom dia aí mesmo que eu disse bom dia, que Deus abençoe, aí teve aluno que colocou lá amém, né? Eu não faço isso para aparecer, eu faço isso porque faz parte da minha prática, da minha identidade, porque eu sou evangélica religiosa nesse sentido, né? Então, ali tem espaço para todo mundo, como eu respeito os candomblecistas, os católicos, inclusive tem uma página aqui que eu coloquei fé, que tem vários tipos de fé, né? Lógico que a minha identidade bate por um lado, mas eu quero garantir que o outro tenha também voz na sua fé, senão eu não estaria sendo amorosa, né? Porque se eu, na minha religiosidade, eu prego o amor, eu não posso deixar esse laço me prender. Então, eu respeito todo tipo de expressão religiosa, no sentido não de uma religião formatizada, mas de uma religião religare, que faz a pessoa ligar com o divino, com o sagrado. Então, veja só, Adriana, quando você falou que você abriu sala e que você está com... isso é uma situação incomum, né? Com 215 alunos que estão 219. Lá, 219 alunos que estão lá porque querem estar lá, são alunos Exato. Da rede pública e de diferentes áreas, de diferentes... são da minha escola, de diferentes níveis de ensino. Diferentes níveis de ensino, muito obrigada. Não, então... diferentes anos do ensino médio. Agora, explique, por favor, aqui no vídeo, o que é abrir salas. Existe um aplicativo que faz parte do Google, que é Google Classroom. Classroom, que é em inglês, quer dizer sala de aula. Então, eu posso dizer Google Sala de Aula, né? É um aplicativo que a gente faz a sala, aí tem um código, a gente manda, eu mandei para a diretora e ela mandou para os alunos, e os alunos espontaneamente... Tem alunos de anos diferentes e também níveis de ensino, porque tem EJA também lá na escola, né? Então, tem EJA, inclusive teve uma menina, uma aluna que chegou para mim e disse, Adriana, dá para tu fotografar tais páginas do livro de geografia, porque eu não ganhei, realmente o livro acabou, eu não ganhei. Aí eu tive que dizer para ela, infelizmente eu não tenho acesso ao livro de geografia, porque eu não estou na escola. Mas peça a uma colega, né? Então, aí tem, assim, por exemplo, professores de português, tem o primeiro ano A, B, C, terceiro A, terceiro B. Aí ele abre as salas referentes e ele já coloca todos os alunos. Ou então, dá a diretora para a diretora dar o código, os alunos é que entram. Aí eles estão com mais resistência, né, com essas salas de aula, que os professores estão pedindo tarefa, tudo, porque eles estão com muita coisa. Por exemplo, o aluno que tem 10, o terceiro ano que tem 10 turmas, 10 disciplinas, 10 conteúdos, né,
eles vão fazer no mínimo 10 trabalhos, né? Aí a diretora, a gente teve uma outra reunião agora, na sexta, eu acho, foi na quarta, foi a semana passada. E a gestora pediu para que maneirassem, né? E eu levei a grata surpresa de que a biblioteca está com 219 alunos. Veja, eu aqui, claro, cada um reflete do seu modo, né? Mas me leva aqui a seguinte questão, né? Alunos que estão reclamando de tantas tarefas, querendo, né? Eu estou reclamando que eu tenho tanta coisa para fazer, mas eu não abro mão de estar na sala de aula virtual, né? Em rede da biblioteca, né? Então, nós estamos falando aqui, é claro, não é apenas uma reflexão, né? Então, a gente traz algumas metáforas e analogias, né? Então, nós estamos falando entre tarefa e envolvimento, né? Exatamente. Então, essa é a discussão. Quer dizer, veja que riqueza, né? O seu trabalho, quanta coisa a gente pode aqui nessa conversa aberta, partilhar com quem tiver interesse aqui em nos ouvir, não é? E como é interessante a gente refletir que, veja, a Adriana aqui não coloca tão claramente, né? A Adriana é muito interessante, você é muito interessante, Adriana, porque o tempo todo você vai trazendo não é a resistência na tecnologia, mas, Fernanda, o meu tempo, o seu tempo, né? E você sempre surpreendendo, né? Porque a questão, quando a gente fala da tecnologia, ela para todos nós tem um estranhamento, para mim também. Entretanto, quando a gente se apropria dela, em consequência de uma causa, né? A gente supera, né? A gente supera. Então eu vejo com muita clareza como você faz isso de um modo tão orgânico que quando eu vou ver, porque você é que me traz essas novidades, né? E o que ainda me chama muita atenção do seu trabalho é que está provado uma escola que tem todos os níveis, né, de ensino, até o EJA, da educação básica até o EJA, não é isso? Dos anos iniciais. Não. Essa é só ensino médio. Só ensino médio. Quer dizer, o ensino médio. É porque eu sou envolvida com todo tipo, menos infantil, porque na outra escola é ensino fundamental e EJA de ensino fundamental. Aí eu estou envolvida em tudo. Ou seja, nesse seu envolvimento em tudo, essa transversalidade que você traz na comunicação, né? Que não é na comunicação, é a comunicação, mas o que antecede a comunicação, ou o que promove a comunicação no seu trabalho, é porque você impera a expressão. E a expressão por meio de uma cartografia, de um processo sígnico, de um processo de construção de identidade, nessa relação dessa amorosidade crítica, né? No desenvolvimento de uma consciência crítica freiriana, Ana May Barbosa e tantos outros que você traz no seu... Em todo o seu trabalho pedagógico e humano, né, formador, que, portanto, a tecnologia ela é um acontecimento dentro de um envolvimento de um processo de expressão, né? Você não deixa de, seja lá o que for, quando se necessita no seu entendimento o processo de um acontecimento, né, pedagógico. E veja, na biblioteca 219 alunos, né? E ainda nessa questão do álbum, né? Quando eu vi, né, repetindo o vídeo que você me manda, e aqui como você coloca, e a forma que você constrói, veja, é um trabalho que em qualquer circunstâncias, em tese,
né? Em qualquer circunstância que o professor, a professora compreenda a relevância e em qualquer nível educativo, né? Ele olha, da educação infantil à pós-graduação, né? Ele é absolutamente possível de realização. E a materialidade, pela materialidade física, que é a maneira que você traz, né, no vídeo que você conta, porque você expressa, porque você coloca em exposição, né? Nesse paradigma do momento, poderia ser em outro, né? Então, tem toda uma relação intermediática que você não pensou, não, eu não vou poder fazer no físico. Se você quiser, se você já não estiver fazendo, porque você é uma caixinha de surpresa, a qualquer momento você pode abrir uma sala de aula, né? No Google, ou um grupo no seu Facebook e promover um laboratório, né, para a construção desse álbum, né? E você não está falando de tarefa, de envolvimento. E a construção cognitiva, perceptiva que você propõe. E quando a gente ouve toda essa sua narrativa, ela me entusiasma muito, porque é uma professora digital? Não é uma professora digital? Esta não é a questão. Você me traz esta percepção, né? Por isso que eu não sou capaz de defender ou não defender a tecnologia, mas a expressão, mas o envolvimento, o acontecimento. E você faz isso com uma riqueza e uma generosidade e uma simplicidade numa formação gigantesca que você tem, né? Olha, Adriana, eu gostaria de saber o que você gostaria de acrescentar. Eu acredito que nós vamos ter mais conversas, se você nos permitir aqui, para outras conversas abertas, né? Porque vamos estar partilhando aí com as pessoas. E eu acho que eu vou fazer uma perguntinha, se for possível, se tiver possível ou não, você tiver com vontade de responder agora, se não ficar para depois. Fechamos na pergunta e abre-se no tempo do próximo vídeo. Bom, quando você, então, dizendo que, Fernanda, tecnologia, não, sim, estou indo, mas a gente sabe que você já abriu um site, e não é um site já em caráter de site profissional, não vou contar para ninguém, só para quem ouvir aqui esse vídeo, né? Sim, você já disse que tem o canal no YouTube, que logo, logo veremos outra surpresa. Esse vídeo que você me mandou, ele já pode estar no canal do YouTube. Agora, quando você me conta que você abre uma sala, né? Uma sala em rede. Como é que foi isso? Seu enfrentamento? Você foi lá e abriu? Antes de falar sobre a sala, Fernanda, eu queria fechar uma questão aí do envolvimento. Eu falei que o conteúdo teste que eu coloquei na sala foi aquele vídeo de Ana May perguntando se a arte se ensina. E ela diz que não. Mas ela diz que para que a gente deve permitir o aluno se envolver. Então, é interessante que eu não quero ser chamada uma professora digital, uma professora isso, aquilo. Eu quero ser chamada uma professora holística, uma professora que permite ser completa, ser toda, mesmo que não seja, mas que eu quero abarcar mesmo o mundo com as pernas, nesse sentido. O que tiver de meio para eu me envolver, eu vou me envolver. E essa palavra que Ana May usa, e você usou agora, né? Envolver, a diferença de tarefa e envolvimento. Então, a sala fez com que os alunos se envolvessem. Um dos meus mestres, Marco Camarote, que não está mais entre nós, ele dizia isso, né? Ele dizia... se permita, enquanto alunos, estudantes de artes, se permitir ao experimento, à vivência. Porque você está aqui como aluno, ou então em formação, né, porque tem as formações continuadas, e você não se permite, como é que você vai pedir esse envolvimento do aluno?
não é? Eu acho quase impossível. Por que os meus alunos, eles se envolvem? Porque eu me envolvo primeiro, né? Amorosamente, eu me envolvo primeiro. A palavra-chave é envolvimento. E voltando à questão da sala, eu até disse para a Aline, né? Eu disse, eu nem lembro se eu abri a sala dias depois ou no mesmo dia. Foi no mesmo dia, foi no dia 6 de abril. Ela falou, eu perguntei, posso abrir? Porque das duas pessoas, eu que tenho menos afastamento, né? Aí eu abri, tem um coordenador que me deu um help, e depois eu descobri a secretária, que ela já trabalha com o Google Class na escola dela, que é uma escola privada, e ela me deu todo o suporte. E aí, é aquilo que eu disse a você, como eu já vinha abrindo a minha cabeça para essa questão da tecnologia, dessa tecnologia mais avançada, porque tudo é técnica, né? Mas dessa tecnologia mais avançada, essa cyber, né? Que eu fiz o curso com você em 2018, então não é tão recente assim, sempre eu vou tentando me aproximar, trabalhar com vídeos na internet, com os alunos, antes até de 2018. Eu acho que a sala foi uma coordenação, uma junção, uma reunião daquilo que eu já vinha trabalhando. E foi simples. Tive dificuldade algumas vezes, mas estou sobrevivendo. Tanto é que nós tínhamos, antes de eu entrar aqui, 219 alunos. Sobrevivendo, e estou vendo que sobrevivendo vivendo porque envolvida, né? Olha, veja, é muito rico tudo isso da conversa, no sentido de que é verdade, olha, aquilo que a gente aprende de qualquer natureza, e a tecnologia digital também, se a gente não vai aplicar, porque é interessante, a gente ficou curiosa, mas aí não vai ter aquela aplicabilidade, a gente tende a esquecer, o cérebro é inteligente, ele esquece o que a gente não vai usar, né? E, ao mesmo tempo, quando a gente tem um interesse por um envolvimento em algum aspecto, a gente já é um passo a ajudar muito na superação, né? Porque a gente e sempre tem aquele que ajuda aqui, ajuda colar, e tudo vai indo, né? E 219 alunos até aquele momento, quer dizer, Adriana, eu me felicito muito com essa conversa, vamos depois combinar outras conversas, penso que as pessoas poderiam, se desejarem, ao encontrar o vídeo, né? Quanta coisa você nos traz de possibilidades, que o limite é a imaginação, né? Dentro de um interesse pedagógico, que antecede ao pedagógico essa inquietação, essa fome de fazer, e não é um fazer por fazer, né? Então, magnífico, tá aí um trabalho tão intermediático, imagina o que dá para se fazer, a questão não é se é digital ou não é digital, mas é o que antecede um intento pedagógico crítico, né? Nossa, e tenho que dizer também que você disse aí que eu sou tua orientadora, todo mundo precisa saber que isso daí não é bem assim. Nós temos um trabalho juntas, né? Que é completamente informal, né, Adriana? Numa construção pessoal, orgânica, que não tem relação nenhuma com instituição, é simplesmente o desejo de estar em pesquisa. Mas veja que isso tem esse acontecimento, ele, no meu entendimento, ele é efetivo nessa troca que nós temos, né? Porque a Adriana, o tempo todo, nesta nossa rápida conversa, se pegar a ouvir de novo, conte quantas vezes ela falou de pesquisa, porque ela vive em pesquisa. Isso, estar com a Adriana é sempre um prazer, porque ela está sempre me revigorando e me ensinando muito.
Aprendo muito contigo, Adriana. Você é um presente significativo para mim e você, uma mulher de fé, eu diria que para mim um presente de Deus. Um beijo enorme no seu coração. Eu gostaria, se você quiser fazer alguma fala final para nós nos revigorarmos para um próximo vídeo. Eu quero sim. Eu quero dizer que eu falei, né? Eu falei que a gente está numa troca, né? Que você se coloca em pé de igualdade, né? E eu acho isso muito bonito, né? Até porque eu tenho experiências de pessoas que eram doutoras, pós-doutoras, principalmente quando trabalhei na FAEB, que nem especialista eu era, e eu fui muito discriminada por conta disso, né? Que não quero ressaltar essa atitude, mas quero ressaltar a sua atitude, né? De propor essa troca. Mas eu estou no projeto, um projeto Respirarte, que você está me dando muita luz, e tem essa orientação sim. E fique sabendo que você já está junto com Comarote, com Ana May, com Pedrosa, com Péricles, um professor maravilhoso que eu tive, com Cristina, né? E aí vai, professores maravilhosos que eu tive, sem falar nos professores da igreja, né? Que foram pessoas também que me deram, né, suporte. A minha mãe, que ficou viúva com 25 anos e eu tinha 2 meses apenas. Então, assim, que ela contava as histórias bíblicas para mim. Aí eu lembro de Regina Silveira, que é Regina Silveira, né, a contadora de história. É a Regina Machado. Machado, Silveira é artista plástica. É. Regina Machado. Eu até falei para ela de ser contadora de histórias bíblicas. Ela disse, Adriana, não tem gente nessa área, né? Então, assim, são muitas pessoas. E com certeza você está entre as... Veja, eu ouvi falar de você em 2008, e aí eu fui conhecendo, a gente foi construindo amizades, e hoje a gente está aqui. Né? E também quero agradecer muito a Deus, né, pela sua vida, e você é um presente de Deus na minha vida também. Muito obrigada pelas palavras, né? Você falando tudo isso, eu vou ser obrigada a estudar mais agora. Olha só, vou ter que estudar mais. Porque não, mas eu agradeço, né? Adriana, então eu vou finalizar aqui e vamos continuar tecendo, né? E depois vamos para o nosso próximo vídeo, tá bom? Tá certo. Um beijo enorme no seu coração e um beijo no coração de todos e todas que estiverem aqui nos seus tempos, podendo nos conferir. E que essa pequena porção colabore aí para energizar, né, a todos nós. A Adriana, ela é um poço de energia. Beijo no coração, Adriana, minha querida. Beijo a todos e a todas.